Pergunto a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Fica muito fácil eu falar assim, eu não sou candidato à presidência da República, mas se o Bolsonaro for preso, né? Mas de existirem talvez pessoas aí nos bastidores tratando de enfiar uma faca no pescoço do Jair Bolsonaro, oferecendo benesses futuras. Veja, o Tarcísio tem que entender que a campanha aqui é volta Bolsonaro, não é vai Tarcísio. E eu vou bater nessa tecla para ver se esse homem acorda e entenda a palavra lealdade. Isso coloca não só eu, mas tem a Michelle, tem o Flávio, tem outros atores que podem ser beneficiados com essa transferência de votos. E a estranheza que causa é o seguinte, é que no momento em que ele entra em prisão domiciliar, o nosso nome é retirado. Parece que existe, né, estão tirando do caminho todos aqueles que porventura possam ser candidatos antissistema. Pior do que o inimigo é um falso amigo, sabe? Então, porque do inimigo você sabe o que pode esperar. Um falso amigo, infelizmente, nós podemos ser surpreendidos, né? Porque não foi só eu, o Flávio também foi retirado. A quem interessa jogar para baixo os nomes de Eduardo e Flávio Bolsonaro para a presidência da República? E a partir de hoje eu seria intransigente com todos. Acho que é justiça. De fato é algo que a gente pensa. Porque da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. Então, o Tarcísio, que ele fez lá em Barretos, pegou um bonequinho do Bolsonaro para segurar, gerar uma foto, mas não ficou na mão com aquele bonequinho nem 30 segundos. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Curta, comente e compartilhe. Quero mostrar uma foto agora. A piada deve ter sido boa, né? Piada deve ter sido boa. Quem tá aí? Duarte Nogueira? Quem tá aí? Baleia Rossi, Kassab e Tarcísio. Muito bom, muito bom. O que foi, Maduro? Muito bom, muito bom. Qual foi a piada, hein? Olha, veja. Perseguição ao Tarcísio? Não. É para ele entender a importância dele nesse processo. Só que é o seguinte, ao lado de Baleia Rossi, presidente do MDB. MDB é aquele partido, chama Muro do Brasil. Sabe o Muro do Brasil? É o MDB, tá? Tá aí o Tarcísio ao lado do presidente do Muro do Brasil. É simples entender por que Muro do Brasil. Quando nós líamos aqui no votasenadores.com.br, naquele momento de como votava, ou de como se posicionava cada senador diante do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, sabe quais eram os dois partidos que faziam com que a lista fosse gigantesca de indecisos? PSD do Kassab e MDB do Baleia Rossi. Esses dois partidos frequentavam ali a lista de indecisos, né, do frequentadores de muro, lembrando que o muro é do capeta, né? Esses dois, né, partidos, o PSD e o MDB, lideravam o número de indecisos com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não, mas o Tarcísio, veja, o Tarcísio tem que entender que a campanha aqui é volta Bolsonaro, não é vai Tarcísio. E eu vou bater nessa tecla para ver se esse homem acorda e entenda a palavra lealdade. Tarcísio, de verdade, você não conhece a palavra? De verdade, Tarcísio, vamos embora, vai, vamos dialogar, vamos pro tete a tete. Eu sei que na Auriveto você não fala, né? Fugiu várias vezes de entrevistas aqui, porque não foi uma vez só que eu pedi, você pode imaginar. É isso mesmo? É isso que a gente tem pro momento? Um homem que está negociando a herança de um homem vivo. Um homem que recebeu mais de 10 milhões de votos para o governo do estado de São Paulo, graças ao presidente Bolsonaro, e agora aproveita da situação, aliás, sempre aproveitou da situação, e mostra a sua verdade agora. Então é isso. Ao lado de Kassab e Baleia Rossi, isso vai dar certo? Ao lado de Kassab e Baleia Rossi. Você acha que eu vou acreditar no Tarcísio, amigo? Ah, mas o Bolsonaro já deu medalha para o Kassab, é claro.
19 senadores, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, PL da anistia. Bolsonaro faz o jogo político. Agora, isso aí não. Isso aí é negociando a vaga de um homem que agora já estão escolhendo onde vai ser preso. É na Papuda ou na Superintendência da Polícia Federal? Entendeu onde eu quero chegar? Isso não é possível. Nessas conversas, deputado, os senhores falam também sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Eu só queria saber se existe, eu vou usar um termo, ciúmes, mas não era essa palavra, assim, se existe um ciúme ou um temor desse holofote que está cada dia crescendo mais sobre o Tarcísio e saindo um pouco da família Bolsonaro. Existe um temor desse holofote sobre o Tarcísio? Olha, não é nenhum temor, né? A questão é que não é o momento de você tratar de eleição. A gente, semana que vem, estamos o quê? A 4 dias do início do julgamento, 3, 4 dias do início do julgamento. Então não é o momento de você tratar de sucessão presidencial, né? De você colocar, como se diz no popular, né? A carroça na frente dos cavalos. E aí a gente começa a se perguntar, as pessoas, e aí eu separo muito bem, tá? Eu não vi nenhum movimento do Tarcísio pessoalmente nesse sentido, pelo menos não publicamente. As pessoas, ao que parece, algumas, né, elas estão buscando tirar proveito de um momento de fragilidade do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que não tem um julgamento justo, né, porque não tem nexo causal nenhum que o conecte ao 8 de janeiro, sendo que 8 de janeiro sequer foi uma tentativa de golpe, mas, né, há quase que um consenso de que ele provavelmente será condenado. E aí pessoas tentam tirar proveito disso, né, oferecendo para ele, imagino eu, né, arranjos políticos futuros em troca de promessas futuras de amenizar a pena ou colocar em prisão domiciliar. E aqui eu estou falando que eu consigo imaginar, tá? Porque eu não estou lá na casa do Jair Bolsonaro, não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Mas me causa estranheza você querer, nesse momento, tratar de eleição de 2026. Falta muito ainda para a eleição de 2026, mais de um ano. Isso é, desculpa, ontem eu tomei uma decisão, ontem eu espero não ter sido deselegante com o Maurício Macon, que é um amigo que eu tenho, deputado federal, quando eu fui intransigente com a história do Tarcísio. E eu decidi ontem ser justo com o Marcon e a partir de hoje eu seria intransigente com todos. Acho que é justiça. Eu até tentei justificar naquele momento para o Macon o seguinte, me perdoe, Macon, aqui eu sou teu amigo. Eu me sinto mais à vontade de dizer, não, eu não conto com a possibilidade de Tarcísio. Não, mas é a leitura, é o momento, pode ser. Amigo, se lá na frente Bolsonaro não estiver por opção, tô a idade, cansado, eu vou indicar um, ok, o presidente Bolsonaro decidiu. E outra, sem voto impresso e contagem pública também não sei se vai dar muito certo não, mas vamos embora. Mas se o presidente Bolsonaro chamar para ele e falar assim, eu não aguento mais, não tenho mais disposição, que eu duvido. Se ele tomar essa decisão e indicar Dona Michele, Eduardo, ok, duvido que indique Tarcísio, duvido. Agora, se ele não estiver na disputa, porque não tornaram Bolsonaro elegível novamente, a questão da prisão prosperou, tá na Papuda, tá não sei aonde. Se isso de fato acontecer desse jeito, aí é golpe, aí é fraude, se Bolsonaro não estiver na disputa. Agora, se ele puder estar e ele quiser indicar, ok. Agora, enquanto isso, os caras debatendo a herança de um homem vivo e o Tarcísio nessa? Meu Deus do céu, será que não conhece a palavra lealdade, amigo? Bom, falamos sobre o momento de falar sobre eleições e sabemos que lá no Congresso já existem bastidores e decisões que são tomadas baseadas nas eleições de 2026. Se agora não é o momento de falar em sucessão presidencial, qual é o momento, deputado? É depois do julgamento? O momento é o ano que vem, né? Por que a gente tem que tratar agora? Eu não vejo, porque é o seguinte, se o Bolsonaro puder sair candidato, ele será o candidato. Absolutamente todo mundo fala isso. Mesmo os governadores democráticos durante um evento da XP, né, o próprio Caiado, o Ratinho e o Tarcísio, todos eles falam, né, reconhecem que o Jair Bolsonaro é o maior líder nacional, da política nacional do país. Então, se houver anistia, o Bolsonaro pode sim, né, tentar reverter a inelegibilidade dele e se sair candidato. Por que ele tem que fazer isso agora, enquanto ainda existe a possibilidade da anistia? É essa
é essa questão que não se encaixa na minha cabeça. Ou melhor, se encaixa muito bem, né? De existirem pessoas, mais uma vez não estou acusando ninguém, mas de existirem talvez pessoas aí nos bastidores tratando de enfiar uma faca no pescoço do Jair Bolsonaro, oferecendo benesses futuras, o que eu entendo que seria mais um daqueles acordos que você não deveria fazer, porque nunca são respeitados. E em troca, né, de uma benesse talvez jurídica, porque a gente não tem mais um tribunal jurídico no Brasil, o STF é uma corte totalmente política, em troca dessas benesses, que ele indicasse outra pessoa. Eu só consigo imaginar isso. Deputado, dentro disso, está correta essa informação de que houve um pedido para que os nomes do senhor, dos seus irmãos, não sejam testados em pesquisas eleitorais? Pegando esse raciocínio que o senhor colocou, né, de que esse não é um assunto prioritário para os senhores agora, isso tem a ver com essa notícia que saiu de que os senhores não deveriam ser testados, ou essa notícia é fake? Não é um assunto prioritário, mas eu não posso virar as costas, né? Quando começam a tratar disso, a gente tem que falar. Tanto que a pauta aqui do programa das senhoras. Isso daí, na verdade, ocorreu, eu sei que ocorreu no passado. No passado eu já vi isso daí acontecer, né? Eu chegar e conversar com meu pai, ele achar que era o momento adequado. Depois eu próprio, né? Isso daí foi ano passado ainda. Eu próprio falei, não, tira, porque agora ainda não é o momento. Depois voltamos a conversar. Entendeu-se, né, que, olha, agora acho que é um momento que dá para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de teste, foi feito, fiquei muito feliz com o resultado, basicamente comprovou que o Jair Bolsonaro ele transfere mais de 90% do eleitorado dele. Isso coloca não só eu, mas tem a Michelle, tem o Flávio, tem outros atores que podem ser beneficiados com essa transferência de votos. E a estranheza que causa é o seguinte, é que no momento em que ele entra em prisão domiciliar, o nosso nome é retirado. Parece que existe, né? Estão tirando do caminho todos aqueles que, porventura, possam ser candidatos antissistema, né? Permitindo apenas, por exemplo, né, que pessoas que estejam mais alinhadas, que pudessem ter a permissão do Alexandre de Moraes para saírem candidatos, para que elas possam se candidatar. Então não é verdade a informação de que houve, neste momento, um pedido da família para que os senhores não sejam testados. Neste momento está liberado. Eu não tenho, Andresa, eu não tenho essa informação. Tá? Eu conversei com algumas pessoas da minha família, elas também não têm essa informação, mas causa estranheza. Né? Por que o Jair Bolsonaro não permitiria, né, você aparecer em uma pesquisa eleitoral para presidente? Porque não foi só eu, o Flávio também foi retirado. A quem interessa jogar para baixo os nomes de Eduardo e Flávio Bolsonaro para a presidência da República? Existe se agarram ao poder para tentar se manter lá ou chegar lá, independentemente das circunstâncias. Tem que deixar a população escolher. Qual o problema? Quem é que perde, quem é que ganha se o meu nome estiver na rela para presidente? Eu não consigo entender como que um pai tiraria prestígio dos filhos nesse momento. E é difícil a gente falar, porque meu pai está censurado previamente. Está sem rede social, está em prisão domiciliar. Eu lembro que outros ex-presidentes que foram processados, no caso Michel Temer, Lula, nunca aconteceu isso com eles. O Lula, mesmo depois de condenação de primeira instância, continuava viajando. E tanto Temer quanto Lula foram processados no juiz de primeiro grau. Por que o Bolsonaro é processado na Suprema Corte? Então está notório que existe uma perseguição. Então ele está dividindo a direita. Se isso é primeiro, você acha que ao lado de Baleia Rossi e Kassab, com esse puta sorriso no rosto, você acha que isso é direita? Isso é conveniência. Isso é conveniência. De que lá tá legal? Opa, vou aqui, hein? É isso aí. Aí já viu. Princípios e valores que vão pra cucuia. Cuidado, hein? Tarcísio, lealdade. Se você procura no dicionário, acho que é bom você conhecer essa palavra. Até porque ele faz aquele discurso de cima do muro em que defende o Bolsonaro. Aquilo ali é amado. Sim, mas a gente tem que esclarecer. Com a aprovação do Supremo, hein? Com de integrantes do Supremo, hein? Que ele faz reunião e conversa. O pessoal do Supremo dá entrevista que conversa com o Tarcísio sobre isso. Ele conversa com o Kassab, bicho. Assim, o Kassab é a ponte de todos os poderes do Brasil. Quem manda é o Kassab e quem não pode ser comentado é o Kassab. Então, o Tarcísio, que ele fez em Barretos, pegou um bonequinho do Bolsonaro para segurar, gerar uma foto, mas não ficou na mão com aquele bonequinho nem 30 segundos.
Foi pegar, falar uma frase e passar rapidamente pro lado. Se você assistir aquele vídeo, você vê o cidadão que deu o bonequinho atrás... Foi o Lucas Bove que deu, deputado Fica estadual. perguntando, cadê o bonequinho? De tão rápido que sumiu da mão. Por que sumiu da mão? Porque o Tarcísio fez aquilo para gerar uma mídia, mas ele não quer ficar defendendo o Bolsonaro. Porque o Kassab não quer o Bolsonaro. Mas eu acho que ele pode defender a partir do momento... Veja, Cláudio, eu já vou passar para você, Leandro. Olha só, qual que é a grande armação do negócio? Quando ele falava ali atrás, eu não sou candidato à presidência, eu sou candidato à reeleição no estado de São Paulo. Eles já sabiam, eu tive uma reunião com um membro do alto escalão do governo do estado. E esse cidadão me falou, tem um cronograma, Pitoli. Agosto prende o Bolsonaro. Falei, mas agosto antes da sentença? Antes da sentença, prenderam dia 4. Ou seja, o cidadão que me passou o calendário está por dentro e o calendário está absolutamente em dia. Prende Bolsonaro em agosto. Foi preso, não foi? Foi preso. Tudo aí, gente, não tem discussão. Aí condena em setembro. Todo o calendário está sendo cumprido, Cláudio. Esses caras sabem o seguinte, fica muito fácil. Fica muito fácil eu falar assim, eu não sou candidato à presidência da República. Mas se o Bolsonaro for preso, né? Entendeu? Aí ele sabe que vai ser. Se eu que sou um Zé Bosta, sei que o cara vai ser preso. O calendário existe. Que o calendário. Eu que sou um Zé qualquer. E é um calendário eleitoral. E está sendo cumprido o calendário. Se eu sei que o calendário está sendo cumprido, você acha que o Tarcísio não sabe? Aí fica muito fácil ele falar assim: olha, eu nem sabia. Eu vou ser candidato ao governo. Ai, mas o Bolsonaro foi preso. Puxa, então eu posso ser candidato à presidência. Porra, isso desculpa, é cristalina a ideia. E na política, os acertos para apoiar isso e garantir cargos e posições para as pessoas que apoiarem o Kassab e o Tarcísio já estão sendo negociados. Já estão negociando lá para frente como é que vai ser dividido o governo. É assim que os caras trabalham. Então quem elege são eles, quem vota é o povo. A raiva que eles têm das mídias sociais, da liberdade de expressão, é que com essa liberdade o povo elege. E a elite não aceita que o povo eleja. O e povo olha só pode votar. Ainda na história das eleições, a gente pode esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai esperar até o último segundo para indicar quem vai ser o seu sucessor, se assim for necessário? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem muito mais conhecimento político do que eu, né? Ele saberá dizer o momento correto se essa situação, se esse cenário realmente se concretizar. E, Leandro, rapidamente, o Teatrinho das Tesouras chega lá em outubro do ano que vem. Bolsonaro preso, perdemos, né? Com Bolsonaro preso, o sistema ganhou, certo? Chega lá em outubro do ano que vem. Olha, a eleição tá disputadíssima. Lula no segundo turno com Tarcísio. Você vota em quem? Tarcísio. 70% dos votos. É assim que foi o Teatro das Tesouras. Teatro das Tesouras. PSDB e PT fizeram isso. Você entendeu onde vai chegar isso aqui? Estão repetindo o filme, vocês estão entendendo? É o que nós estamos mostrando para vocês. Leandro, você é intransigente com isso, viu, querido? Ô, deputado, eu queria voltar só um pouquinho na questão do Tarcísio de Freitas, né? Por que razão o Donald Trump não pode enxergar... do Tarcísio, né? Não, é o povo que gosta. As pesquisas estão mostrando o Tarcísio como alguém que pode fazer frente, né, ao presidente Lula. E o presidente Lula está bastante incomodado com a presença do Tarcísio também, eventualmente, nas eleições. A minha pergunta é, qual que é a razão que o Donald Trump não pode reconhecer o Tarcísio como um nome da direita para voltar ao poder e representar esse grupo que o senhor representa e o grupo do Jair Bolsonaro? O senhor faz críticas ao Tarcísio, os seus irmãos também, o seu irmão já disse que, o Carlos já disse que eles são ratos, os governadores. O Tarcísio esteve com o seu pai, visitou o seu... Tarcísio, né? Desculpa, gente, eu não ouvi. A referência do rato foi ao Perdão, só um parênteses para dizer que a referência de rato do Carlos, ele não citou nominalmente ninguém. Eram vários ratos. A quem a carapuça pudesse servir... Exatamente. Eu acho inapropriado, né? Você ter determinadas condutas de participar de festividades ou jogar futebol no momento em que aquele que você diz que é o maior líder político do país, o seu padrinho político, né, está prestes a ser condenado. Eu acho inadequado, mas cada um forma a sua convicção, né, forma o seu julgamento. Então, não é o caso, então, do Donald Trump, por exemplo, reconhecer no Tarcísio como essa pessoa que pode suceder o Bolsonaro e representar essa força política que o senhor representa?
Mas, Andresa, o Donald Trump ele não quer interferir, ele não quer escolher o candidato da direita no Brasil. Ele não quer nem escolher o presidente. Ele só quer uma igualdade de concorrência. Ele só quer que, por exemplo, qualquer um possa concorrer, inclusive o líder nas pesquisas. Olha, pior do que o inimigo é um falso amigo, sabe? Então, porque do inimigo você sabe o que pode esperar. Né? Um falso amigo, infelizmente, nós podemos ser surpreendidos, né? E esse fato, né, desse bonequinho me chamou muita atenção, né? O boneco do Bolsonaro lá no evento. Foi em Barretos, né, Pitoga? Foi em Barretos. Foi Barretos, né? Aquilo ali me chamou a atenção também, né? Pegou aquele bonequinho, levantou, tirou a foto e rapidamente escondeu, né? Nem disfarçou. Me chamou bastante atenção isso. E quando, na verdade, um amigo, né, se amigo fosse, estaria ali com a camisa, com a foto de Bolsonaro, né? Possivelmente ali com uma fita na boca, alguma coisa que realmente representasse o que está acontecendo. E o discurso de um amigo seria defendendo, na defesa da anulação, do fim dessa perseguição tirânica que vem recaindo sobre Bolsonaro, perseguição política. E um amigo que está vendo, literalmente, um suposto amigo, né? Está vendo o outro ser posto nessa situação que, claro, pode resultar na sua morte. Ou seja, que amigo vai querer ver o outro nessa situação que Bolsonaro está? Já previamente condenado, sem ter cometido o crime e já tendo ali um direcionamento. Essa morte que querem do Bolsonaro não é só morte política, mas uma morte literalmente física. E o amigo vai estar lá batendo uma bolinha, risadinha para cá, risadinha para lá, demonstrando muito mais amizade, porque assim, quando você joga bola com toda essa intimidade, fazendo piadinha, dando gargalhada aqui e acolá, a amizade está aí, né? Jogando bola com os amigos. Enquanto o outro, que ele se diz ser amigo, que tem alguma amizade ou consideração, está lá, prestes a ser condenado injustamente, já está preso, e eles estão ali discutindo como é que vai dividir o espólio, né? A herança dos votos, negociando como é que vai ser, ou tentando criar essa narrativa, né, para chegar mais à frente e dizer, olha, tá vendo, eu nem queria ser candidato, mas Bolsonaro está preso, foi condenado, inelegível, né, então eu vou fazer um esforço aqui em nome da liberdade para ser o candidato, né, para assumir essa herança da direita. Não vai acontecer. A pergunta que fica por que querem tirar o Bolsonaro do páreo? Essa que é a grande questão, não é colocar o Tarcísio. O Tarcísio pode ser um bom candidato, performa bem nas pesquisas, mas por que tem que ser o Tarcísio? Por que não pode ser o Bolsonaro o candidato? Porque se encontrou com embaixadores? Porque fez um discurso num carro de som, bancado com dinheiro da iniciativa privada? Essa que é a questão. São argumentos esdrúxulos para você tirar alguém da corrida presidencial. Igual aconteceu com a Maria Corina Machado. Lembrando, né, a Maria Corina Machado, ela nem de longe é uma pessoa que se identifica com as pautas da direita. Mas ainda assim representa uma oposição ao Maduro e foi desqualificada de concorrer. Deixa eu ver que em alguns momentos, né, a esquerda e a direita convergem aí em termos em torno de assuntos, né? Deputado, o senhor já disse que pode sair do PL se o Tarcísio for para o PL para disputar a presidência da República. Se o senhor sair do PL, vai todo mundo da família junto ou só essa é uma posição pessoal do senhor? Essa foi uma nota que saiu na imprensa, né, fruto de um depoimento, né, uma fala do Paulo Figueiredo. De fato é algo que a gente pensa, porque da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né, censurado, são os filhos sem poder concorrer, a continuar nessa batida, né, vou me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil, e no máximo que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Tinha a secretária das mulheres, que eu não me recordo agora. Mas não apita nada e não foi indicação nossa.
né? Eu gostaria, eu tentei colocar, né, o secretário de Cultura. O nome não foi aceito e foi colocado uma pessoa que já foi secretária de Cultura de governos anteriores, né, governo do PT, do Fernando Haddad. Nas mensagens que vazaram, né, eu falei o nome da secretária de Comunicação, a Laís Vita, é uma pessoa que já fez doações para o PSOL. A pessoa que o marido dela, até há pouco tempo atrás, né, acho que agora separou, vi na imprensa pelo menos, né, a pessoa que trabalhava com o Marcelo Freixo. Vocês imaginem só, né, a gente vai votar num presidente, para ele ser um presidente para representar a direita, e ele nomeia como ministra da Cultura a pessoa que era ministra da Cultura do governo Lula. Então, eu não estou criticando o Tarcísio, tá? Não. Ele é uma pessoa de caráter... É uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa que não está metida em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que existe espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema, vamos ao público, vamos ao escrutínio público e deixe que o povo, né, escolha quem entender melhor. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. Eu espero que isso nem seja necessário. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também está no PL, sairia todo mundo ligado a vocês? São conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Eu acho que depois de ter me formado, né, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, né, em 2026, estou no meu 3º. Uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc. Eu acho que eu estou num momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Eu faço eventos do CIPEC, eu tento aglutinar as pessoas, compartilhar, dar moral para todo mundo chegar grande, uma bancada grande no Congresso Nacional, até apoiando concorrentes diretos meus. Se você perguntar para o deputado Mário Frias, ele vai falar, Eduardo é louco, porque ele estava retuitando o Mário Frias na semana da eleição. Porque eu sei que não adianta eu ter uma votação bombástica se eu não tiver bancada comigo para a gente entrar nessa guerra no Congresso Nacional. Então isso eu acredito que me qualifica, tanto que a pontuação que saíram nas pesquisas anteriores, né, lamentavelmente não na última do Paraná, me colocam, por vezes, pesquisa do IBESP, para finalizar, pesquisa do IBESP, me colocou na frente do Tarcísio no cenário, com Tarcísio, Lula e Eduardo Bolsonaro. Então qual é o problema de eu concorrer? Não tem problema nenhum, assim como não tem problema o Tarcísio concorrer. Olha, Pitoli, sinceramente, aqui eu falo por mim. Da minha parte, eu não vou esconder as verdades do que está acontecendo no Brasil. Se estão chantageando o Bolsonaro para que ele possa ali, de repente, até apoiar alguém para poder, de repente, enfim, alcançar uma suposta, uma possível anistia que esse grupo de chantagistas estão possivelmente ali oferecendo numa negociação, sinceramente, esses chantagistas e falsos amigos têm que ser expostos mesmo. Concordo plenamente. E olha que eu estou aqui nesta posição hoje, enquanto deputado, né, aqui na Bahia, muitas vezes algumas figuras podem até ter receio. Pô, falar essas verdades pode ser difícil lá na frente, e se lá na frente as coisas mudarem, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é com a verdade dos fatos. Não, e outra, é melhor 5 minutos vermelho do que uma vida amarelo. Exatamente, meu amigo, exatamente. Então, nós estamos falando de um homem que está sendo massacrado, torturado, perseguido, difamado diariamente. É algo assim que nos dá indignação profunda todos os dias. Eu confesso aqui para vocês que tem dia que eu não consigo dormir direito. Ontem eu fui dormir 1h da manhã. Quando eu consegui dormir, sabe? Porque eu não me conformo com o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, bem como com essas outras centenas de pessoas que estão sendo torturadas. Vimos aí a situação de um preso político que foi acompanhar o velório da avó, escoltado dessa forma, como se parecesse um traficante de alta periculosidade. Isso é inadmissível. E aí a gente vê o Tarcísio, que deveria ser uma voz forte contra isso, né, ali fazendo esse jogo. É inaceitável. Eu não vou esconder aquilo que eu penso, Pitoli.
Mas como é que o senhor iria concorrer se o senhor não pode pisar no Brasil, de acordo com a informação que o senhor trouxe aqui pra gente, que se pisasse no Brasil, se pisar no Brasil vai ser preso? Qualquer pessoa que esteja apta, né, com seus direitos políticos consegue concorrer. Né? Isso daí é o que basta para você poder concorrer. Como é que seria feita a campanha? São outros 500. Talvez a primeira campanha virtual da história do país. Mas eu acredito, né, Neila, que até lá a gente terá aprovado uma anistia para corrigir essa injustiça. Porque, independentemente de quem seja eleito, Tarcísio, Caiado, Ratinho ou qualquer outra pessoa, com o Alexandre de Moraes forte, ele vai dizer quem são aqueles que podem concorrer. É por isso que a gente fala em direita permitida. E uma vez uma pessoa que seja eleita nessa atmosfera, ela não vai ter independência para fazer aquilo que ela deseja. Entendam bem, é até para o bem de um futuro governo de Tarcísio, Caiado, Ratinho, quem quer que seja, é o que a gente está fazendo aqui. A gente quer tirar as amarras do Congresso Nacional, é tirar o Congresso Nacional debaixo do jugo do Alexandre de Moraes e do STF. Vocês acham o que vai acontecer com essa investigação que o Flávio Dino tem na mão sobre emendas parlamentares? Ele vai selecionar quem ele vai perseguir, ele vai mandar PF lá na casa de um monte de gente e depois vai sair no jornal, Polícia Federal, Operação contra a Corrupção na casa de fulano, ciclano e beltrano. É isso que vai acontecer. No meio vão vir uns peixes ali da esquerda, né? Talvez uns magrinhos ali na esquerda, para dizer que ele não está perseguindo a direita, e tá feito aí toda a situação dele. Quem sabe até vestindo a mesma capa que o Joaquim Barbosa vestiu, né, de caçador de corruptos, e se galgando para ser um presidenciável caso Lula não consiga concorrer. Né? Tem gente que fala que esse é o grande plano do Flávio Dino. Espero que não. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.